Olá pessoal, vamos começar aqui retomando o exercício que eu deixei em Dicas de Tarô 1, né? Pra gente explorar a carta do Sol. Então o Sol ele é essa força de vida, né? É luz. Ele também é uma energia de ação, de iniciativa. É uma força yang, tá? Então remete ao verão, remete a estar ao ar livre, né? É uma carta de positividade e de sucesso. Aqui a gente vê o girassol. Ele se conecta, obviamente, com o Sol, né? Se conecta com o plexo solar, então com a sua identidade. Aqui a gente vê a criança também que está com o ego puro, né? O cavalo branco é a inocência, tá? Então remete também ao fortalecimento, ao refinamento do ego e da própria identidade, tá? Quando a gente olha para essas três cartas, a gente vê que também tem uma energia de estar curtindo a vida, né? A gente que vê um instrumento musical. Aqui também você está brilhando, fazendo. Quando você faz, você gosta, você brilha, né? O Sol também ele coloca aquela luz que dá o destaque para o que você tem de melhor, né? Aqui a gente vê três pessoas juntas brincando num campo de girassol. Aqui também tem três pessoas que não estão juntas, mas estão num espaço junto, né? Então aqui curtindo a praia de forma diferente, juntos ou separados, né? A gente vê essa importância dos três elementos. Aqui a gente tem uma criança, o cavalo e a bandeira, né, que estão sob o sol. Aqui também tem três pessoas e três pessoas. Aqui, como esse é um baralho de bruxa, né, da tradição pagã ou Wicca, aqui a gente tem a virgem, né, a mulher e a anciã. Então são as fases, representam as fases da vida, o divino, o feminino, as três deusas. Aqui tem um tema a mais, né, a mais que foge, tá? Foge um pouco do significado tradicional, né? Mas no geral a gente vê nessa força de luz que traz vida, traz prazer. A gente vê que também é algo de diversão, né? Conecta com o verão, o estar ao ar livre, estar curtindo a vida, tá? Aqui a gente vê que o carro branco representa o cavalo branco. Então é algo que te permite seguir em frente, caminhar, né? E de forma pura, com o coração puro, com uma certa inocência, né? Essa inocência da criança de se abrir aí para o que a vida tem de bom. Vamos passar então para a segunda parte e para a temática do Dicas de Tarô número 2. Olá pessoal, aqui é a Ana, bem-vindos ao Dicas de Tarô número 2. Número 1 nós vimos o que caracteriza um tarô propriamente dito, né? E as grandes famílias de tarô. Agora a gente vai olhar um pouco aqui os outros decks que não são tarô, mas como eu falei aí, né, no linguajar comum do dia a dia, a gente também se refere a eles como o tarô. Então aqui a gente tem o baralho cigano, o Lenormand, e aqui eu tenho vários oráculos para dar exemplos, né, e mostrar como eles podem ser diferentes um dos outros, tá? O Lenormand, ele também possui uma variação aí, né, de temas, de desenhos, tá? Agora ele possui 36 cartas. Então já começa por aí a diferença, né? Ele tem cartas específicas, né? Então todo tem a mulher, todo tem o homem, né? Algumas cartas possuem alguma variação, tá? De desenho e até de sentido, mas ele possui uma estrutura básica, né? O Lenormand, em geral, esse aqui é o tamanho tradicional, né? Que, comparando com uma carta tradicional de tarô, um tamanho tradicional de oráculo, né? E isso tem um motivo, né? Eu não sei se o original era desse tamanho, é bem provável também. Isso aqui veio de um jogo de cartas, era um jogo de cartas mesmo, né? Que aí passou a ser usado como um jogo divinatório. Porém, ele é pequeno porque
uma das formas de leitura, o Grand Tableau, abre todas as 36 cartas, então tem que ser cartas pequenas, né? Aqui algo também para prestar atenção, né? Quando for comprar um Lenormand, pode ter cartas extras, pode ser algo que você goste ou não faça diferença, né? Por exemplo, alguns baralhos têm 2 homens e 2 mulheres, então são cartas extras, porque pode significar aí um parceiro ou uma parceira para relacionamento de mesmo sexo, tá? Aqui essas cartas, elas têm um significado mais direto, mais literal, né? Por exemplo, a carta é comunicação, né? Aqui o trevo é sorte, claro que tem um pouquinho, né, mais de significado, mas tem significados mais diretos, né? Essas cartas, elas são numeradas e também elas têm aqui embaixo 6 de ouro, 7 de espadas, 8 de espadas, né? Elas têm também esses números que também podem ser usados na leitura, mas não necessariamente, tá? A técnica de leitura é diferente do tarô, muito embora o Lenormand pode ser usado como um oráculo comum, tá? Mas, tradicionalmente, né, ele funciona na relação de uma carta com a outra. Uma carta vai qualificando a outra, tá? Então, por exemplo, aqui, o homem, se estiver lendo para um homem, está representando essa pessoa. Se estiver fazendo a leitura para uma mulher, né? Aqui está representando um homem na vida dela. Aí a gente tira outra carta. Que tipo de homem? Um homem que está distante, né? A cobra, um homem qual você não pode confiar. Tá vendo que essa carta vai qualificando a carta anterior. O cachorro, um amigo, né? Então não é uma pessoa para um relacionamento amoroso, é um amigo, né? Aqui sim, sair no coração é uma pessoa aí com interesse amoroso, ou pode ser uma pessoa com quem, né, já esteja no relacionamento amoroso, tá? O anel é compromisso, casamento. Então, a pessoa que está num relacionamento amoroso ou quer entrar no relacionamento amoroso, né, com a intenção de ter algo sério, duradouro, comprometido. Então, a gente tem basicamente aqui essas leituras de 3 cartas, né, que pode se expandir para uma leitura de 5 cartas e aí vai continuando, né? Vai continuando e vai lendo. Ou uma leitura de 9. Aí igualmente, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é diferente do tarô, não vou entrar em detalhes aqui com o Lenormand. Essa carta é o tema central, a gente lê as cartas, pode ver as que estão aqui no canto são importantes, também pode ler as linhas, pode ler também as colunas, né? O Grand Tableau, então, você vai abrindo todas as cartas, todas as 36 cartas, não vou abrir aqui porque não tem espaço, né? E você vai lendo como as cartas se relacionam uma com as outras, né? Então, se você quer saber sobre relacionamentos amorosos, você vê o que está aqui junto ou ao redor do coração e assim por diante, né? Uma outra forma também é que as cartas podem ser lidas se relacionando com a posição. Então, se eu tenho, não sei se eu acho aqui o número 1. Aqui, o buquê estaria na posição 1, que é o cavaleiro. Então, essa carta se relaciona ou qualifica essa. E aí vai, né? E vai lendo todo o Grand Tableau. Então, aqui o Lenormand, ele pode ser chamado de tarô, mas como não é um tarô propriamente dito, mas ele também tem a sua estrutura própria, né? Então, ele é chamado também de baralho cigano ou tarô cigano, tá? Os oráculos, por sua vez, diria que não há regras para oráculos, né?
Então, há diversos temas, há diversos tamanhos, muito embora esse aqui seja um tamanho tradicional, né, mais comum. Não há um número de cartas definido, né? Embora também a gente vê muitos decks com 44 cartas, que é um número que remete aí, que é um número angélico, né? Com uma vibração aí angélica, né? E os oráculos, eles podem ser usados de várias formas, tá? A gente vê esse aqui, por exemplo, a gente tem a figura de um relógio, que fala lições e bênçãos, né? Então a gente tem duas palavras-chave, inclusive bastante grandes, né? Eu diria que esse oráculo aqui, às vezes é difícil você sair do sentido literal dele, né? Porque essas palavras são tão grandes. Aqui também com relógio, a gente poderia estar referindo ao passado, ou ao passar do tempo, ou algo da pergunta, né? Que quer dizer que tem alguma relação com o tempo, né? Aqui a gente tem o oráculo de cristais e a gente vê que, então tem o título, né? Calcita laranja. E aqui fala o tema e atrás tem uma afirmação, né? E sempre vem com um anjo correspondente, o anjo da mudança. Esse tipo de oráculo, ele vem com toda a informação no próprio corpo da carta. Alguns vêm com um livrinho também, esse aqui nem tem um livro, tá? Então aqui fala, por exemplo, você está passando por mudanças importantes que estão aí desafiando seu estado emocional, né? E aqui afirmação, eu aceito todas as mudanças que estão acontecendo na minha vida. Então pode ser uma orientação por um momento, né? Você pode tirar aí um cristal que você precisa trabalhar, um anjo que você precisa trabalhar, ou até para entender o que está acontecendo no momento, né? Não necessariamente vai dar respostas específicas, né? Para como o tarô é mais específico, mas pode complementar uma leitura de tarô. Esses baralhos que geralmente vêm com esses textos, né? São mais para autorreflexão, ou se você estiver, né, lendo, trabalhando com outra pessoa, você pode também sugerir que a pessoa faça essas reflexões, né? Alguns vêm aqui com o título e uma palavra-chave, então aqui a gente tem fogo e espontaneidade, né? Mas a gente vê que as palavras não dizem muito, né? Então aqui a gente tem também o oráculo, ele dá mais margem em geral para trabalhar também com a imagem, com o nível intuitivo. Você pode trabalhar com a cor, né? Como a gente tem a cor laranja, remete ao segundo chakra e por aí vai, né? Aqui a gente entra com o elemento do fogo, tudo que se relaciona a ele, né? A gente vê que nenhuma dessas cartas, nenhum desses decks aqui estão numerados. Os decks numerados, eles ajudam a você achar a carta no livro, né? Então no manual que vem com ele, aqui esse, por exemplo, é 27. Então a gente tem a figura, né? Qual a gente sempre pode usar, principalmente no oráculo, né? Isso aí dá uma margem mais aberta de sentidos intuitivos, né? No tarô a gente fica um pouco mais amarrado nos sentidos tradicionais, tá? Então aqui tem o título, a união sagrada e palavras-chave, né? Parceria, romance e o número 27. Então se você quer saber mais, né, sobre essa carta, ou o que o autor tem a dizer sobre essa carta, você vai lá no livrinho, abre na carta 27. Esse aqui, por exemplo, ou esse, né? Você tem que procurar por ordem alfabética, né? As cartas vão estar lá em ordem alfabética. Quando você quer achar lessons and blessings, você vai e procura. Então, eu acho que facilita, né, ter um número, mas não só isso. O número, você pode também fazer a leitura numerológica, né, se for algo que você sinta que é importante ou que você queira explorar. O número pode dar dicas também de tempo, pode dar dicas da idade da pessoa, tá? E por aí vai, né? Esse
É um deck de numerologia, então vem com o número, é por isso que o número tá, essa carta aqui é uma carta 93, então é o sentido desse número, né? Mas só tem aqui uma grande palavra-chave, happy end, final feliz, não fala muita coisa também, né? Aqui também pode-se explorar as cores, os chakras, né? Conectados com as cores. Numerologia também a gente sempre pode somar, né? Então aqui soma 12, soma 3, pode também explorar esses números, né? Eu sempre gosto de oráculos que vêm numerados, porque te dá essa possibilidade de você explorar os números ou não, né? Principalmente quando você está lendo várias cartas, você começa a ver a repetição de números, às vezes as cartas elas vêm com uma sequência seguida, né? Isso aí também tem um significado específico, tá? Essa carta aqui dos mestres de luz, dos seres de luz, então vem o nome do mestre, Serapis Bey, uma palavra-chave principal, ascensão, e aqui vem uma pequena mensagem. Então você vê que alguns têm só palavras-chave, alguns têm uma pequena mensagem como esse aqui, fala, se mova para o seu eu verdadeiro, né? Conecte-se com o seu eu verdadeiro, eleve-se acima da escuridão, a luz está lá, né? Então aqui a gente vê que já teve uma pequena mensagem, e aqui a gente tem uma grande mensagem ou toda a mensagem, né? O problema, pode ser problema ou não, desses decks que tem a mensagem dos dois lados do baralho, você sempre sabe qual carta é, né? E quando a gente está embaralhando ou vai tirar uma carta, então a gente não sabe qual carta é. Então aqui não tem jeito de tampar, digamos assim, né? Outra coisa aí também que pode ser importante ou não, para quem lê carta invertida, eu não leio. Alguns baralhos, né, tem aí o verso reversível, né? Esse aqui é bem claro, porque a imagem está refletida, né? Então assim ou assim, você não sabe se ele está invertido ou não. Esse aqui, mesma coisa, lá, reversível, 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 esse aqui não. Esse aqui, isso às vezes atrapalha um pouco, né? E quando você vai tirar uma carta, você já sabe que ela está invertida. Isso pode, não necessariamente, mas isso pode um pouco influenciar aí a escolha das cartas, né? Então, o oráculo, ele pode servir como uma inspiração para o momento, né? Alguns servem mais como reflexão e meditação. Alguns dão respostas um pouco mais diretas, né? Como eu falei, fazer uma leitura só de oráculo tem que ter aí, eu gosto muito de fazer, mas já vi também que não dá muito ibope, as pessoas sempre gostam de tarô. Eu acho que o oráculo dá muito mais liberdade, um potencial de leitura muito maior, tá? Porém, pode não ser muito específico, né? Isso que a gente vê também, muitas pessoas combinando o tarô com os oráculos, depois a gente vai tentar e vai praticar também, não nesse vídeo, né? Então, é muito comum a gente ver as pessoas ou abrindo a leitura com o oráculo, ou dando uma mensagem final com o oráculo, né? Depois de ter feito a leitura de tarô. O cristal, às vezes, eu gosto de usar, por exemplo, a leitura para o mês. Então, é um cristal que você pode se conectar, trabalhar durante o mês e também com um anjo, né, específico do cristal. Inclusive, tem até gente que adquire os cristais quando eu sugiro trabalho com eles, né? Aqui também você pode estar chamando um ser divino para você trabalhar com ele, para você pedir ajuda, né? Então você pode sentar, meditar, se conectar com o Serapis Bey. Aqui também é o tipo de baralho que pode te levar a procurar mais informações. Então vamos supor que você não conhece esse mestre, você vai procurar mais informações a respeito dele, tá? É uma maneira de se conectar também com diferentes tradições, diferentes temas, né? Que o deck traz à tona. Esse aqui, por exemplo, é um deck de vidas passadas, mas não necessariamente você precisa usá-lo para fazer leituras de vidas passadas, né?
Então, separei 2 cartas aqui para deixar de exercício para vocês. Então, a gente tem aqui novos começos. E a alta senhora de amor e compaixão. Fala reverência, gentileza e consideração. Então, para vocês explorarem todos os elementos, né? O título, as palavras-chave. Então, vocês podem explorar as cartas sozinhas, uma de cada vez. Escrever 3 palavras-chave, se vocês quiserem, né? Também ver o que uma carta tem a ver com a outra, como que uma adiciona sentido à outra ou não, tá? Então, vai ficar aí de exercício para vocês e aí a gente retoma no próximo vídeo.